Olá, vamos falar das regências e revoltas no Brasil Império. Este foi um período de 1831 a 1840 e houve intensas disputas políticas, revoltas sociais armadas e 3 regências: a provisória, a trina permanente e a regência una. A regência provisória dura pouco mais de 2 meses, devido à abdicação de Dom Pedro I ao trono brasileiro, deixando seu filho Pedro de Alcântara, que por ser menor de idade não poderia assumir. Então, segundo o regulamento pela Constituição brasileira, foi nomeado 3 senadores regentes provisórios: Nicolau do Campos Vergueiro, José Joaquim de Campos e o brigadeiro Francisco de Lima e Silva. Após essa breve regência, veio então a regência trina permanente, de 1831 a 1934. Esta, visando o equilíbrio regional, elegeram então o militar, o brigadeiro Francisco de Lima e Silva, e mais 2 deputados civis, Costa Carvalho e Braulio Muniz. No entanto, o homem mais poderoso dessa regência era o ministro da Justiça, o padre Diogo Antônio Feijó. Nessa regência, ocorria uma disputa também pelo poder entre os 3 grupos políticos: os restauradores, ou caramurus, que defendiam a volta de Dom Pedro I ao poder, tendo como líder Vicente Ferreira de Paula. O grupo dos moderados, ou chimangos, esses defendiam a monarquia constitucional e teve como líder o padre Diogo Antônio Feijó e Bernardo Pereira de Vasconcelos. E o grupo dos exaltados, ou farroupilhas, que defendiam federalismo e tinha como principal líder Cipriano Barata e Borges da Fonseca. Em 1834 foi aprovado o Ato Adicional, Constituição que concedeu uma certa autonomia às províncias e garantiu a unidade do Império. Este ato adicional permitiu às províncias também a terem o direito de fazer algumas leis e de decidir em que aplicar o dinheiro de parte dos impostos arrecadados. Na regência una de 1834, ocorreu no Brasil uma eleição. Venceu foi o padre Feijó, mas este enfrentou 2 das maiores rebeliões, a cabanagem e a farroupilha. E para piorar, Feijó não tinha apoio político. Então, sob enorme pressão, acaba por renunciar em 1837. E quem assume é Pedro de Araújo Lima, mas este também não tinha um apoio político na Câmara dos Deputados Regencial. Então, em 1840, aprovou a Lei Interpretativa do Ato Adicional, que retirava a autonomia das províncias e dava ao governo central. No período regencial, ocorreram agitações de rua, revoltas escravas e rebeliões republicanas. Vamos citar aqui um breve resumo de algumas dessas revoltas da época. Primeiro, a cabanagem, de 1835 a 1840, ocorrida na antiga província do Grã-Pará, atualmente Pará, Amazonas, Amapá, Roraima e Rondônia. Esse movimento teve como causa a extrema pobreza pela qual a região passava e resolveram se unir para lutar contra essa situação. Ao ocuparem Belém, capital da província, nomearam o fazendeiro Félix Clemente Malcher para governar, mas tanto este líder quanto o que o sucedeu traíram a cabanagem. Mas a luta dos cabanos continuaram sob a liderança de Eduardo Angelim. E ao reconquistarem Belém, proclamaram a República dos Cabanos em agosto de 1835. Mas o governo da República envia em maio de 1836 uma poderosa força militar que sufocou a revolta. Entre as principais razões da derrota da cabanagem foram as divergências entre seus líderes e a superioridade bélica das tropas do Império. A Guerra dos Farrapos, de 1835 a 1845. Este foi um movimento de elite e suas causas imediatas foram a insatisfação dos estancieiros com os altos impostos sobre o charque local e pelo fato do governo não aprovar para a liderança do governo nenhum dos nomes indicados por esses estancieiros. A economia gaúcha era voltada para o mercado interno e tinha como grandes concorrentes os produtores de charque da Argentina e do Uruguai.
Então, em 20 de setembro de 1835, os farrapos resolveram, sob a liderança de Bento Gonçalves, reconquistar Porto Alegre e proclamaram a República Rio-Grandense, com sede na vila de Piratini. 4 anos depois, os farroupilhos, liderados pelo general Davi Canabarro e o italiano Giuseppe Garibaldi, proclamaram a República Juliana. Mas em 1842, o Império enviou para o sul 12 mil soldados, comandados por Luiz Alves de Lima e Silva, futuro duque de Caxias. E após 3 anos de luta e sem haver um vencedor, foi assinado então um acordo, o Tratado de Ponte Verde, em 1845, conhecido como Paz Honrosa. Por este acordo, os rio-grandenses poderiam escolher o presidente da província, o charque estrangeiro passaria a pagar 25% a mais de impostos nos portos brasileiros, os comandantes farroupilhos passariam para o exército brasileiro com o mesmo posto que ocupavam nas tropas rebeldes, e o governo libertava os escravos que lutaram nas tropas farroupilhas. E em troca dessas vantagens, os rebeldes mantiveram o sul integrado ao Império. A Revolta dos Males, de 1835, ocorreu na Bahia, em Salvador. Em 25 de janeiro de 1835, seus principais líderes, Pacífico Licutã, Ayunã e Manuel Calafates, lutavam para conquistar o governo da Bahia e, por fim, a exploração e ao racismo. Mas foram vencidos e, em março de 1835, centenas de africanos libertos foram mandados de volta para a África. A maioria voltaram para os lugares de origem, como Lagos, na Nigéria, e Daomé, atual Benin. Outra revolta baiense foi a Sabinada, que foi um levante armado ocorrido na província da Bahia entre novembro de 1837 e março de 1838, tendo como palco principal a cidade de Salvador. O nome do movimento se deve a seu líder Francisco Sabino Alves da Rocha Vieira, republicano, médico, jornalista e revolucionário federalista. Podemos citar como principais causas da revolta a insatisfação diante da falta de autonomia política e administrativa da província e o recrutamento obrigatório impostos aos baianos em função da Guerra dos Farrapos. Os revoltosos conquistaram diversos quartéis militares nos arredores de Salvador. Mas, no dia 16 de março de 1838, teve início a ofensiva regencial, com um bloqueio terrestre e marítimo na cidade. Assim que foi sitiada, a imigração maciça da população de Salvador começou. As forças governamentais reconquistaram a cidade. A revolta foi duramente reprimida e deixou um saldo de aproximadamente 2.000 mortos e 3.000 presos. A Balaiada, de 1838 a 1841. Foi uma revolta popular ocorrida no Maranhão e no Piauí. Seu principal líder, o artesão Manuel Francisco dos Anjos, teve como principal motivo os altos impostos cobrados pelo governo regencial, a luta por autonomia em relação ao império, a luta entre os grupos políticos liberais e conservadores para controlar a província e a crise econômica vivida pelos habitantes da população. Começam então os ataques a fazendeiros por bandos formados de desempregados, vaqueiros, quilombolas e indígenas. Teve como um dos líderes Raimundo Gomes, o Cara Preta. Conquistaram então algumas cidades, divulgando um documento exigindo a substituição do presidente da província e a expulsão dos comerciantes portugueses, bem como o fim da escravidão. Depois avançaram em direção ao Piauí, venceram as tropas oficiais enviadas para combatê-los em 1839. Naquele mesmo ano, cerca de 3.000 quilombolas, liderados por Cosme Bento das Chagas, fugiram das fazendas e aderiram à luta dos balaios. Enquanto no interior a luta se intensificava, na capital São Luís, os liberais e os conservadores disputavam o poder entre si. Mas diante das forças dos rebeldes, liberais e conservadores esqueceram das suas divergências e se uniram contra os balaios. O governo regencial, por sua vez, enviou ao Maranhão cerca de 8.000 homens, comandados por Luiz Alves de Lima e Silva. A repressão aos balaios foi violenta. Os rebeldes foram presos e executados sem direito à defesa. Com o fim das rebeliões regenciais e a ascensão do café no Vale do Paraíba,
o governo central foi se firmando no poder e garantindo assim a unidade do Império Brasileiro.